Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula de produção textual. Na última semana, nós corrigimos exercícios sobre texto dramático, o texto teatral. Vimos o Alto da Compadecida, Óbito do Amor, enfim. E eu deixei para casa a intertextualidade, que é diálogos entre textos. Isso nós já vemos com frequência, né? Eu sempre coloco dois textos para a gente conversar, ainda mais em redação. Nunca só um texto. Então agora nós iremos corrigir, né? Ver o que eles têm em comum, o que eles têm de diferentes. Vamos lá? 1. Relê esse trecho do Alto da Compadecida. Então, João Grilo. É que o gato que lhe trouxe descome dinheiro. Mulher, descome dinheiro? João Grilo. Descome sim. Essa é só acredito vendo. Pois vai ver, Chico. Pois vai ver, Chicó. Agora leia o trecho do poema do cordel O Cavalo que Defecava Dinheiro, escrito pelo cordelista Leandro Gomes de Barro, que nasceu em 1865 e morreu em 1918. Se for assim, meu compadre, você está muito bem. É bom guardar o segredo, não conte nada a ninguém. Me conte qual é a vantagem que esse cavalo tem. Disse o pobre, ele está magro, só tem o osso e couro. Porém, tratando-se dele, meu cavalo é um tesouro. Basta dizer que defeca níquel, prata, cobre e ouro. Vocês viram aí, tem aqui bonitinho a capa, né? O cordelzinho. Vamos lá. Ao comparar os dois textos, que elementos em comum podemos observar? Tanto na história do João Grilo, né, do Alto da Compadecida, quanto esse cavalo que defeca dinheiro, nós percebemos que a história nos apresenta elementos em comum. Como assim? O cavalo que defeca dinheiro. Quando ele diz descome, quer dizer que ele vai defecar dinheiro, ou melhor, supostamente defeca dinheiro. Isso também nós podemos ver, né, no nosso cordel, o cavalo que defeca dinheiro. Então, assim, supostamente, esse animal, ele defeca, ok? Ambos para tirar vantagem, né, da questão de outra pessoa, né? Estou querendo ganhar dinheiro em cima de outras pessoas. Ambos, os dois. Página 103. B. Como podemos observar, os textos mantêm um diálogo entre si, visto que apresentam diversas situações e elementos em comum. Qual dessas obras foi criada primeiro? Explique como é possível identificar essa informação. Então, quem foi criado primeiro? O cavalo que defeca dinheiro. Aí vocês vão perguntar, professora, mas como é que a senhora percebeu isso? Antes de começar esse fragmento, logo aqui tem Leandro, né, Gomes de Barros, 1865. Ou seja, é bem anterior à obra do Alto da Compadecida. Professora, mas daí é a data de nascimento e morte do cordelista. Sim, então se ele viveu e morreu, ele produziu a obra nesse período, que é bem antes do Alto da Compadecida. 2. Leia o trecho de uma entrevista com Ariano Suassuna, em que ele fala sobre suas influências na criação de peça O Alto da Compadecida. Quando fui escrever O Alto da Compadecida, me baseei em 3 folhetos. Estão todos os 3 citados no livro de Leandro Mota. Foi O Eterno do Cachorro, O Enterro do Cachorro, de Leandro Gomes de Barro, O Cavalo que Defecava Dinheiro, que também acho que é dele, e O Castigo da Soberba, que é dado como de autoria de 2 autores folclóricos, Anselmo Vieira de Souza e Silvinho de Pirauá. No trecho O Alto da Compadecida, apresentado na página 89 a 93,
As referências que Ariano Suassuna cita acima são explícitas ou implícitas. Vamos lá. Como se eu conheço o Alto da Compadecida, eu já tive contato com o Cordelista, né, obras do Cordelista e a outra obra do Anselmo e do Silvinho, é conhecida. Porém, aqui, quando você lê o roteiro do Alto da Compadecida, você não percebe. São informações implícitas. O que isso quer dizer? Não vem expresso, não está escrito naquele roteiro dramático, tá? Não está escrito. Porém, eu posso ter o meu conhecimento, né? Já posso ter tido contato, aí sim eu irei fazer referência, eu irei fazer a ligação de um roteiro com o cordel, né, os outros cordéis, tudo isso. Mas, se eu não tenho esse conhecimento, é completamente implícito, completamente desconhecido. Porém, se eu tenho conhecimento, é uma informação implícita. Eu consigo fazer essa ligação das obras, ok? Então, são implícitas. Somente os leitores que conhecem conseguirão fazer essa ligação de obras. Página 104. Leia o trecho de uma crônica do escritor Cristóvão Tesa. O escritor William Faulkner dizia que são necessárias 3 coisas para escrever: imaginação, experiência e observação, mas que muitas vezes apenas uma delas pode suprir a falta dos demais. É uma tríade interessante para pensar como a vida se recria na escrita. De certa forma, literaturas inteiras se articulam no equilíbrio ou desequilíbrio dessas 3 qualidades. Nós mesmos podemos nos classificar assim: os de grande imaginação, que não enxergam um poste na frente, os de sólida experiência e nenhuma imaginação, e assim por diante. Sobre o que se trata o trecho acima? Sobre os elementos que são necessários para escrever, ok? Elementos necessários para escrever. De acordo com o trecho acima, o que é necessário para escrever? Imaginação, experiência e observação. Imaginação, experiência e observação. C. Que recurso Cristóvão Tesa empregou para apresentar esses elementos ao leitor? Uma citação do escritor William Faulkner, né? Deixa eu ver o nome dele, é Faulkner, né? Faulkner, o que é responsável por elencar esses elementos. Então, o William ele foi responsável por estar dando essa descrição desses elementos. Página 105. Paródia. Agora observe as imagens a seguir. A tela A é de Giuseppe Arcimboldo, um pintor italiano que produziu diversas telas juntando vegetais, frutas, flores e livros para compor fisionomias humanas. Na tela B é do designer Luciano Beato e apresenta uma paródia que foi produzida para ilustrar a matéria. Elas vão, voltam e teimam em ficar, cujo tema são hábitos alimentares e doenças do futuro, da revista Diversa da UFMG. Então, nós temos aqui 2 imagens lindas. Uma é bonita, né? A outra. Identifique os elementos comuns entre as telas e explique em que consiste a intertextualidade. Como o nosso texto disse aqui em cima, né, para o que se tem de recurso empregado é para compor uma fisionomia humana, né? Então, compor a fisionomia humana, ok?
esse vai apresentar nos dois o mesmo recurso. Sendo que, quais são os recursos? O alimento. Então, eles vão compor a fisionomia através do alimento. Sendo que esses alimentos, eles são bem diferentes. No A, nessa tela A, foi utilizado o quê? Até ali a gente consegue observar. Né? A gente pode ler lá em cima e observa embaixo. A A, quando eu olho aqui para esse A, são legumes, são frutas. Né? Eu percebo isso aqui. Tem as uvinhas, eu percebo isso na imagem. Já na tela B, quando eu olho, essa tela B, ela vai me dar alimentos industrializados, né? Que são alimentos calóricos. Então, uma imagem que a gente... Ah, professora, mas eu não estou vendo isso. Perceba que se tem um pirulito na boca, né? Uma batata frita, como se fosse, né, o cabelo. Então, um são alimentos completamente saudáveis e o outro alimentos industrializados e supercalóricos. B. Com que intenção foi produzida essa intextualidade? Para poder fazer essa ligação com o hábito alimentar. Né? Qual nós deveríamos seguir, um hábito mais saudável, e qual que nós realmente seguimos. Né? Então, isso é uma paródia. Né? Você está utilizando do bom humor. Corrigir até a página 105. E já vou deixar para vocês da página 110 a 116. Nesse capítulo nós acabamos de ver, nós estudamos o roteiro dramático, né? Ou melhor, o texto dramático. Esse que nós iremos estudar é o roteiro de cinema. Ele também é diferente, assim como o texto dramático, né, o roteiro de uma peça teatral. O roteiro de cinema, ele também é diferente, ele é construído de uma forma diferente para que a pessoa que possa ler possa identificar mais rápido e compreender a cena. Diferente do teatro, se tem as informações, né, necessárias, como aquele personagem tem que se comportar na cena, como ele vai entrar, como vai estar a cena, composta a cena. Já o roteiro, ele também vem trabalhando dessa forma, né, com mais ou menos essa estrutura, mas ela vem nos trazendo mais ou menos assim, como que é o posicionamento de uma câmera, como ele tem que estar, porque o cinema ele trabalha com a câmera, diferente do teatro. Né? Então, o roteiro do cinema ele é totalmente voltado para que não só aquele ator possa compreender, mas quem vai produzir também possa compreender como será produzido a cena, ok? E quem pega acha um texto um pouco chato, porque vem com muitas observações, né? Tipos de letras diferentes para chamar a atenção. Então, eu tenho aqui um roteiro de cinema, né? Eu tenho um roteiro de cinema da página 111 até a página 114, né, do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. É um filme antigo, tá? Na página 110 vem contando um pouquinho da história do cinema no Brasil e um grande escritor que é o Kai Hamburger, um grande cinematográfico, né, um roteirista e produtor cinematográfico. Ele fez alguns episódios de Cidade dos Homens, então já Cidade dos Homens vem com um roteiro, uma imagem, tudo diferente de cinema. Então eu quero que vocês façam da página 110 até a página 116, ok? 110 até 116. Qualquer dúvida, me perguntem, ok? Um beijo e até a semana que vem corrigindo os exercícios.